800 no Enem é um sonho da maior parte dos estudantes que querem ser aprovados no vestibular. Isso permite passar praticamente em qualquer faculdade. Uma curiosidade que eu sempre tive foi: existe algum padrão entre os estudantes? O que eles fazem diferente do resto? Se eu tivesse os dados de todos os estudantes que fizeram o Enem, eu conseguiria descobrir isso. E adivinha? Eu consegui esses dados e encontrei 7 segredos que me deixaram boquiabertos. Eu achava que precisava tirar mais de 160 questões ou ser um mestre em todas as matérias para você conseguir mais de 800 de média. Mas eu acabei descobrindo que não. E é exatamente isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Vamos comigo para você entender um pouco melhor esses 7 segredos e como você pode aproveitá-los na sua estratégia de estudos. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Cerca de 1.800 alunos ficaram com mais de 800 de média no Enem. Em primeiro lugar, isso já é uma coisa que me deixou um pouco surpreso, né? Eu imaginava que esse número ia ser bem maior, tendo em vista que mais de 2 milhões de pessoas fazem o Enem todos os anos. Mas de qualquer forma, é muito interessante ver que o número de acertos que você precisa para ficar com esses mais de 800 foi a minha primeira conclusão. 50% dos estudantes ficaram com até 154 acertos e conseguiram ficar com mais de 800 de média. Eu imaginava que esse número era mais alto, eu imaginava que era algo como 160 ou alguma coisa do tipo. Então a maior parte dos estudantes tirou até 154 acertos. E mais, existiram 3 estudantes que foram sortudos, vamos dizer assim, que conseguiram com o menor número de acertos ficar com mais de 800 de média no Enem. Esses foram os estudantes que acertaram 142 questões. Isso dá mais ou menos 35 questões por prova. Você imagina ficar com 35 questões por prova e conseguir ficar com mais de 800 de média no Enem? Então, realmente esses estudantes conseguiram. E eu percebi um padrão muito interessante na prova de todos eles, na métrica de acertos. Em primeiro lugar, eles foram muito bem em redação. Todos eles ficaram com 980. E mais, todos eles foram muito bem em matemática. Um deles tirou 42, o outro 41 e o outro 40. E eu comecei a me perguntar, será que esse padrão ele se repete em todos os estudantes ou só nos estudantes que tiveram um menor número de acertos? E aí eu comecei a investigar. E não só essas 2 matérias, mas uma terceira matéria, quando eu comecei a investigar e entender um pouco melhor o padrão, começou a ter uns resultados muito estranhos. Mas eu falo dela daqui a pouco, mais pra frente no vídeo. Vamos começar falando sobre redação e chegar na nossa segunda conclusão. Redação é a matéria mais importante do Enem. Eu já tinha essa suspeita que as pessoas que vão bem no Enem, que tiram mais de 800 de média, são pessoas que vão bem na redação também. Mas eu não imaginava que era tão extremo assim. Se você olhar as estatísticas, apenas 10% dos estudantes que tiveram mais de 800 de média no Enem tiraram menos de 900 na redação. Você consegue perceber? 1 em cada 10 é um número muito baixo. Inclusive eu sou um deles, né? Eu fiz a prova, fiquei com mais de 800 de média e tirei 880 na redação. Então eu fui uma exceção aí ao caso, mas eu tenho certeza que se eu tivesse tirado uma nota maior em redação, eu teria ficado com uma média muito maior. E o que acontece sobre a média de redação? Qual a conclusão que eu tiro aqui? Que se você tem alguma dificuldade em redação, ou se você não tem segurança de sempre tirar uma nota alta, você precisa colocar foco nisso. Enquanto você não estiver consistentemente tirando 960, 980 nas correções de um cursinho de redação, você não pode se sentir tranquilo em relação à redação. Não deixe para o fim do ano, não deixe essa coisa de modelo pronto te convencer que você não precisa estudar essa matéria. Pelo contrário, você tem muitos pontos potenciais se você conseguir maximizar a pontuação da sua redação. Às vezes sair de 920 para 960 pode ser o suficiente para você conseguir o seu tão sonhado mais de 800 de média. E agora a gente olha um pouquinho para matemática. Matemática é muito bicho-papão de muitas pessoas e tem um padrão muito interessante sobre todo mundo que tirou mais de 800. Matemática foi uma matéria com um número de acertos bastante alto. Quando a gente olha o padrão geral, praticamente metade dos estudantes tiraram pelo menos 41 acertos. Lembrando que a prova teve só 44 questões que foram realmente aprovadas. Então os alunos estão indo muito bem. Isso é uma coisa para você pensar. Será que isso é um padrão? Será que isso tem a ver de alguma forma com tirar mais de 800? Sim, matemática é a matéria mais valorizada, tirando redação. Se você quer ir bem no Enem, se você quer tirar mais de 800 de média, matemática tem que participar da sua estratégia e essa é a minha recomendação. Se eu puder dar um foco, uma recomendação para qualquer estudante sobre o Enem, estude matemática e saia da base e vá para o nível intermediário e nível avançado. É a matéria que eu sinto que é mais fácil de progredir. Se você está acertando ali 25, 30 questões e começa a estudar da forma certa, de forma consistente, não demora muito tempo para você subir os seus acertos para 35 e até mesmo para 40, porque são poucos conteúdos.
O número de conteúdos de matemática é muito inferior do que o número de conteúdos de humanas, de física, de química ou de biologia. Então é uma matéria com pouco conteúdo que pode ser muito valorizada no seu vestibular. Então, com certeza, matemática tem que estar nas suas prioridades, principalmente se você tem dificuldade nessa matéria. Essa é a conclusão número 3. E até aqui tudo está indo de forma muito coerente, né? A gente já tem uma noção que redação é muito importante e que matemática é muito importante. Mas uma matéria me surpreendeu, e essa matéria foi humanas. Quando eu comecei a analisar o padrão de acertos de humanas, eu percebi que as notas estavam super altas. Eu esperava que humanas fosse uma matéria considerada fácil, mas não a matéria mais fácil e nem a matéria mais fácil de longe. Quando a gente olha as estatísticas dos estudantes, a gente vê que 2/3 deles tiraram mais de 40. Eu achei esse número muito alto, pensando que humanas não é uma prova tão fácil de tirar uma nota acima de 40. E mesmo assim, os alunos consistentemente, os alunos que tiraram mais de 800 de média, ficaram com esse número de acertos alto. Inclusive, quando a gente olha a distribuição completa, a gente vê que mais de 20% dos alunos tiraram 43 ou mais. Então, realmente, as pessoas estão quase gabaritando humanas, e essa é uma prova que eu chamo de pré-requisito. Ela não é uma prova que você pode escolher muito se você vai bem ou não. É uma prova que, se você quer ter mais de 800 de média, é quase que um pré-requisito para você ser aprovado. E um ponto bastante interessante é, a nota mínima dessa prova foi de 35. Perceba, a pessoa que conseguiu mais de 800 de média, com o menor número de acertos de humanas, acertou 35 questões. Então não é um número tão baixo. Não é uma matéria que você pode deixar ao acaso. Muita gente tem essa coisa da estratégia de interpretação de texto. Eu vou só interpretar, eu vou só entender mais ou menos como funciona a prova e vou lá fazer sem muito estudo, vou focar no resto. Perceba, isso pode ser muito perigoso. Você tirar um 35, um 34, um 33, pode acabar com a sua chance de ficar com mais de 800 de média por uma besteira. Se você estudar essa matéria, que não é uma matéria tão longa, não é uma matéria tão complexa, e tiver uma consciência sobre os temas de sociologia, filosofia, essas questões que acabam tirando um pouco de acertos, você vai conseguir ter um bom desempenho e vai conseguir os teus tão sonhados mais de 800 de média no Enem. Então essa é a conclusão número 4. Humanas é um pré-requisito para que você consiga ficar com uma média bastante alta. E agora a gente vai para a quarta e última matéria, linguagens. E por que eu deixei linguagens para o fim? Porque linguagens é uma matéria que, pelos dados e pelo padrão de acertos que a gente vê nos estudantes que tiraram mais de 800 de média, não é uma matéria importante. Vamos entender um pouco juntos aqui. Linguagens é uma prova muito cruel, mesmo para os melhores estudantes. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu, o Theo Affini. Muitos de vocês conhecem, ele tem um canal no YouTube, e ele ficou com a 5ª maior nota do Brasil. Então, de todos os 2 milhões de estudantes que fizeram, ele ficou em 5º lugar. Sabe quantas questões ele acertou em linguagens? 37. Você vai falar assim, nossa, mas como que pode? Realmente, linguagens é uma prova que ela tem uma dificuldade muito grande de você saber o número de acertos que você vai ter, de prever, porque até os cursinhos não conseguem fazer isso. É uma prova muito mal feita. Então você consegue ter uma nota absurda, você consegue tirar muito mais de 800 de média, como foi o caso do Theo, que ficou, se eu não me engano, com 850 de média, mesmo não tendo um número de acertos tão alto em linguagens. A pessoa que conseguiu ter mais de 800 de média com o menor número de acertos em linguagens acertou 29 questões, menos de 30. Então pensa, você pode não ir tão bem em linguagens e mesmo assim conseguir os seus tão sonhados mais de 800. E vale a pena você ficar insistindo e ganhar pontos nela? Não, ela é a prova menos valorizada, ela é a prova que menos faz a diferença se você vai conseguir ter uma média boa ou não. Então o que eu recomendo sobre linguagens? Deixe ela como última prioridade e faça muitas provas antigas e muitos exercícios de interpretação de texto de forma geral. Isso vai ajudar você a entender o padrão da prova e conseguir resolver uma prova que é muito específica, tem pouco conteúdo. Esse conteúdo mais básico, como funções da linguagem, por exemplo, você pode estudar sem problema nenhum, mas não são muitos conteúdos que você vai ter necessidade de estudar. Pelo contrário, é uma prova muito direta ao ponto. Então, a estratégia que eu recomendo e a conclusão que eu chego, que é a nossa 5ª conclusão, é que linguagens é uma prova que não é tão prioritária. Você pode fazer de forma mais tranquila e mesmo assim vai dar tudo certo. Então a 5ª conclusão é, linguagens é uma prova que não é tão necessária e não é tão relevante para que você tire mais de 800 no Enem. Até quando você pensa numa estratégia de prova, humanas tem que ser muito mais priorizada do que linguagens. Muitas pessoas perdem muito tempo na prova de linguagens e não fazem a prova de humanas bem. Eu recomendaria você fazer um pouco o oposto. Gasta mais tempo na prova de humanas, investe um tempo para que você consiga fazer ela bem feita e garantir a sua nota. E linguagens, não tem tanto problema se você não tirar uma nota maravilhosa. Você ficar ali com 32, 33, às vezes já é o suficiente para você ficar com uma ótima nota no Enem. E por último, natureza. Por que eu deixei natureza por último? Porque eu tenho um sentimento um pouco duplo, um pouco antagônico sobre essa matéria. Ao mesmo tempo que ela é a parte mais difícil do Enem, que tem mais conteúdo
Então física, química e biologia são matérias gigantescas. Só a física é maior que a matemática inteira. Só a química é maior que a matemática inteira. Só a biologia é maior que a matemática inteira. Então é um conteúdo muito pesado, um conteúdo muito grande, e é uma prova muito difícil de subir a nota. Por outro lado, é uma prova que é muito valorizada, principalmente em cursos como medicina, que é o objetivo da maior parte das pessoas que prestam o Enem. Então, eu tenho um sentimento um pouco antagônico. Vale a pena focar ciências da natureza? Vale se você tem um peso maior nessa matéria. E não vale tanto se você não tem um peso tão grande. Vou explicar um pouco com um exemplo. A gente vê que 42% dos alunos que tiraram mais de 800 com natureza ficaram com até 37 acertos. Ou seja, quase metade dos estudantes tiveram até 37 acertos e conseguiram ficar com seus mais de 800 de média no Enem. Porém, se a gente considera um peso maior para a natureza, vamos supor que a faculdade tem um peso 2 para a natureza e peso 1 para todo o resto. Esse número já cai para 20%. Então, você não conseguiria com 37 acertos, seria muito difícil ficar com mais de 800 de média no Enem. Você precisaria tirar em 39, 40. Isso já dificultaria muito a sua vida para que você consiga ficar com mais de 800. Então, toda a sua estratégia de natureza vai depender muito dos pesos da faculdade que você quer. Se você quiser o FMG, que é tudo peso 1, natureza talvez não seja tão importante. Natureza talvez você consiga, com uma nota às vezes 35, 36, 37, ser aprovado. Por outro lado, se sua faculdade tem um peso alto, como alguma outra federal, você vai precisar ter um foco mais atento e talvez até passar dos 40 em natureza. E mesmo que natureza tenha uma quantidade gigantesca de conteúdos, são mais de 300, eu criei um cronograma específico para as pessoas que têm dificuldade em natureza, que é um cronograma básico e intermediário. Ele organiza as matérias por relevância e tem uma sequência bastante amigável para que você consiga estudar da melhor forma possível, começando ou indo para o nível intermediário de forma rápida, sólida e confiável. Se você quiser, é um cronograma gratuito que está aqui no primeiro link da descrição. E mais legal, conseguindo esse cronograma, você também se inscreve no evento Sua Última FUVEST, que é um evento totalmente gratuito que eu vou fazer nos dias 2, 5 e 6 de fevereiro. Então aproveita, pega o seu cronograma e já se inscreve no evento, que vai ser muito legal. Falamos já de 6 conclusões, 6 segredos que eu encontrei na análise de dados do Enem. Mas agora eu quero falar o 7º segredo e depois trazer uma conclusão geral, falar um pouquinho sobre o que eu acho que você tem que fazer dependendo do seu perfil. Se você for mais de humanas, se você for mais de exatas, se você quer ter um mínimo esforço, como que são as estratégias para cada um desses casos. Então espera mais um pouquinho no vídeo que vai valer bastante a pena. O 7º segredo que eu queria trazer é que basicamente, quando você olha os estudantes que tiraram mais de 830, ou seja, o top do top, os alunos que foram os melhores dos melhores, que passam em praticamente qualquer curso, como medicina na USP, medicina no FMG, os cursos mais concorridos mesmo. Eles tiveram notas mais altas, logicamente. 80%, por exemplo, deles tirou 940 na redação, mas linguagem continua sendo patinho feio. 40% dos melhores estudantes tiraram até 37 em linguagens. Então os padrões, eles se repetem. Vai ser mais ou menos tudo que eu falei. Matemática sendo muito importante, redação sendo muito importante, humana sendo um pré-requisito, natureza tendo um peso variável e linguagem sendo patinho feio. Mas lógico que com uma nota maior, você vai precisar ter um número de acertos maior em todas essas matérias para conseguir alcançar mais de 830 e aí ser aprovado em praticamente qualquer faculdade do Brasil. Agora eu vou mostrar aqui do meu lado uma tabela com exemplos de notas de estudantes para cada um dos perfis que eu acredito que possam estar assistindo esse vídeo. O primeiro perfil é o perfil que eu chamo de uma pessoa de exatas, uma pessoa que tem facilidade em matemática e quer tirar mais de 800 como média. O segundo perfil é uma pessoa mais de humanas, ela tem facilidade com provas como humanas, linguagens e até mesmo a redação. O terceiro perfil é o perfil que eu chamo do perfil preguiçoso, é o perfil que quer tirar a maior nota possível com o menor nível de esforço, o menor nível de estudo possível. E o quarto caso é o caso em que natureza é o seu foco, então natureza tem um peso maior na sua prova. Cada um deles tem um exemplo de um estudante para ficar um pouco mais claro. Vamos passar aqui juntos. Vamos agora olhar o primeiro estudante e o que eu chamo de estratégia humanas. Esse estudante ele ficou com 803,48 de média, com um total de 148 acertos. Um número não tão alto. Um número bom, mas um número não tão alto. Qual foi o padrão de acertos dele? Como eu disse, é um aluno de humanas. É um aluno que ficou com 42 em humanas, tendo aí 785,9 de média, mas em todas as outras matérias ele ficou com notas razoáveis, ali por volta do 35. 36 em matemática, 35 em natureza, 35 em linguagens, mas com uma redação sólida, 960 na redação.
Então esse pra mim é o estudante com o típico padrão de um cara que vai muito bem em humanas e consegue trazer esse benefício, de certa forma, para matemática e natureza para um nível mínimo. E linguagens também tirando 35, que já é uma nota muito boa. Perceba, você não precisa ter uma nota absurda para ficar com mais de 800. Às vezes você já tem um pouco mais de facilidade em humanas, às vezes joga um pouco dessa facilidade para biologia, então consegue alguns pontos em natureza, e matemática você busca, conseguindo um acerto aí por volta de 34, 35, 36, e assim você consegue ficar com mais de 800 de média. Esse é o caso da estratégia de humanas. Então vamos agora para a estratégia exatas, a estratégia que eu considero boa para quem tem facilidade em matérias como matemática, física e química. Vamos analisar um pouco o padrão de acertos aqui desse estudante. Ele ficou com 148 acertos, 801,4, e onde que ele se destacou? Ele se destacou com 41 em matemática, que já era esperado, ele é um bom aluno de exatas, 36 em natureza, que é uma nota sólida, provavelmente foi muito bem em física e química, e biologia não foi tão bem, e humanas ele tirou uma nota alta. Por que eu acredito isso? Porque humanas não é uma matéria tão difícil de tirar uma nota alta, é uma matéria quase que pré-requisito. Então, mesmo que você tenha facilidade em exatas, eu acho que vale focar um pouco em humanas. Mas veja que linguagens ele foi super mal, e veja que linguagens ele não foi nada bem, tirou 29. E mesmo assim, com 940 de redação, que é uma nota boa, conseguiu ficar com seus 801,4 de média. Novamente o padrão de redação sendo importante, e linguagens não tanto. Vamos agora para a terceira estratégia, que é a estratégia do mínimo esforço. Por que eu chamo ela do mínimo esforço? Porque eu acho que é a estratégia mais fácil de você conseguir alcançar, independente de onde você esteja. Olha só o padrão, ele ficou com 802,22, com 142 acertos. Você já percebe que é o nível mínimo de acertos. É um dos exemplos que eu dei no começo do vídeo. 41 acertos em matemática, ficando com uma nota super boa, então acertou as questões mais fáceis e errou as 4 ali mais difíceis. 38 acertos em humanas, que é um nível bom, assim, não é um nível tão alto. 31 em natureza e 32 em linguagens. Mas estourou na redação e ficou com 980. Perceba a importância dessa diferença. Esse 980 na redação, combinado com 41 em matemática, mesmo com notas não tão altas no resto das matérias, conseguiu garantir os 802,22 de média desse aluno. Então essa pra mim é a estratégia do mínimo esforço. Você quer tirar mais de 800 no Enem e quer estudar o mínimo possível? Estude matemática, deixe humanas num nível bom, natureza e linguagens tire pelo menos 30, 32 e faça a melhor redação da sua vida. Acho que esse é o resumo da estratégia de mínimo esforço. E a estratégia de peso em natureza tem esse exemplo 4, que é um aluno que ficou com 41 acertos em natureza, então provavelmente ele podia ter um peso maior em natureza, está prestando medicina, então isso vai ser importante para ele. Ficou com 41 em humanas, que é um pouco daquela questão do pré-requisito, mas em matemática e linguagens não tirou uma nota tão alta, 35 em linguagens, 33 em matemática. 960 na redação, sempre a redação tendo um peso bastante alto, e ficou com 805,06, com 150 acertos no total. Então essa é a quarta estratégia, a estratégia de peso em natureza. Basicamente o vídeo é isso, os 7 segredos e as 4 estratégias que você pode usar a partir de agora. E novamente eu te trago, se você quiser acesso ao cronograma gratuito de Ciências da Natureza, primeiro link da descrição, para que você consiga seguir a estratégia de peso em natureza, ou consiga pelo menos a nota mínima aí por volta de 35, 36, para que você consiga garantir mais de 800 no próximo Enem. Beleza? Foi um vídeo mais longo, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse formato de vídeo. Eu tentei trazer o melhor conteúdo, fazendo uma análise de dados bem detalhada, para que você consiga ter a melhor preparação possível. Muito obrigado por ter assistido, até a próxima, tchau!